Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Mecânica Clássica 1. A aula de hoje é aquela aula de exercícios. E eu gostaria de discutir bastante aí a quarta lista, mas claro que a gente pode também falar de outras coisas. Aproveito para dizer aí que a terceira lista ficou adiada. Deixa eu botar aqui isso em... Ah, tá. Isso é a quarta lista, mas eu quero fazer o seguinte, eu vou interromper esse compartilhamento e vou compartilhar uma tela em branco. Pronto. E aí aqui, para a gente poder escrever à vontade. Maravilha. Então, vocês estão vendo aí. Deixa eu só diminuir aqui o rosto de todo mundo. Então, pessoal, a ideia dessa quarta lista é trabalhar um pouco sobre movimentos unidimensionais, basicamente resolver a lei de Newton para movimentos unidimensionais. Tem também algum problema ligado a cálculo de trabalho. Vocês vão ver que tem certas sutilezas. Eu sei que vocês estavam muito acostumados a calcular trabalho como integral de f dx, mas nem sempre a força está escrita em termos de x. Deixa eu botar aqui a mesa. Essa mesa aqui. Então, tá bom. Então, olha só, eu vou... Está em vermelho, vamos botar aqui em azul. Então, hoje a gente vai discutir, como eu falei, a lista 4. E o que a gente viu na aula passada foi que a força, ela é uma função, em princípio, da posição, da velocidade e do tempo. A gente está trabalhando com uma partícula. E o que a gente tem para resolver, quando a gente escreve simplesmente o MA igual a F, como a gente cansou de fazer lá no ensino médio, por trás disso aqui tem o seguinte, tem massa vezes a função aceleração, que é a derivada segunda da função movimento, e onde tem força, a gente bota a função força, que em princípio é função de x, mas onde tem x, a gente bota o φ de t. Onde tem velocidade, que seria o Vx, como eu estou em uma dimensão, vou simplesmente chamar de V, a gente vai botar o φ ponto de t. E a força pode também depender do tempo. Então, isso que está aqui, quer dizer, o F igual a MA, na verdade, ele, para ser resolvido, a gente precisa saber da função força. E depois que a gente substitui na função força a função movimento, a função velocidade, e lá na aceleração a gente bota a derivada segunda da função movimento, a gente gera aqui uma equação diferencial de segunda ordem, na qual a incógnita é a função φ. A gente precisa descobrir todos os φs que satisfazem a segunda lei de Newton. Repetindo o que eu já falei várias vezes, é como se a lei de Newton fosse uma máquina seletora que vai nos dizer, dentre todas as funções que vocês podem imaginar, aquelas que podem ser funções de movimento possíveis daquele seu problema, no caso aqui eu estou escrevendo para uma partícula, meu sistema é uma partícula, mas se eu tivesse mais partículas eu deveria escrever isso aqui para todas elas, e aí entraria a massa da késima, a aceleração da késima, e a função força seria a função de todas as posições, velocidades e do tempo. Posições e velocidades de todas as partículas do sistema, inclusive a késima. Bom, então é isso aqui que a gente vai fazer hoje. E a lista 4, ela tem alguns exercícios sobre isso. Nós, na discussão passada, primeiro começamos com exemplos simples em que a força dependia apenas de uma dessas três variáveis. A gente começou com o tempo, e aí era só integrar diretamente. Depois a gente pensou na velocidade, também dava para integrar. E depois a gente deixou por último, quando a função é apenas da posição. Porque nesse caso, a força vai ser conservativa, ou seja, ela vai poder ser escrita como menos a derivada de uma energia potencial, e vai ter uma lei de conservação ali bem natural,
que era da energia cinética mais aquela energia potencial. E sempre que isso acontecer, ou seja, sempre que vocês já souberem que a energia se conserva, vocês já deram um passo na solução do problema. E aí vocês vão ver que basta integrar uma única vez para obterem a solução do problema. Ok? Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Brincar um pouquinho com isso daí. Então, na primeira questão, e para poder discutir várias coisas, eu, às vezes, vou entrar em mais detalhe, às vezes em menos detalhe, ok? Dependendo do que eu achar importante. Por favor, me parem e perguntem sempre que vocês tiverem alguma dúvida. Então, a primeira questão era um caso em que a força dependia somente, a função força era uma função somente do tempo, e era dada por uma constante vezes uma função do tempo bastante conhecida, que é seno de ômega-t. E aí a gente vai escrever a segunda lei de Newton, e a segunda lei de Newton é MA, o A é M dV dt, e a gente passa para lá, vai ficar F0 sobre M. Como a gente tinha discutido na aula passada, no caso de força dependente do tempo, é só sair integrando esse cara. A gente vai integrar isso aqui, quer dizer, por enquanto eu só estou escrevendo assim, né? Seno de ômega-t. E a gente vai integrar esse cara de 0 a t, usando já as condições iniciais do problema. Então, a gente integra. As condições iniciais do problema eram V0 igual a 0 e X0 igual a 0. Então, quando eu integro do lado esquerdo, eu tenho V no tempo t menos V0, que vai a 0. E do lado de cá, eu tenho essa constante sai fora e eu tenho uma integral de 0 a t. Então, aqui dentro, eu vou botar... Deixa eu empurrar um pouquinho para cá. A posição está ruim aqui para mim. Eu vou botar, usar uma outra variável para não confundir. Então, eu tenho seno de ômega t' dt', ok? Esse cara daqui vai a 0, porque é um dado do problema, o V0 é 0. E aí a gente tem, então, a função velocidade, quer dizer, o V, que é o φ ponto de t, já é o seguinte, vai ser F0, e aí a gente integra. A integral de seno de ômega-t vai dar menos 1 sobre ômega cosseno de ômega-t' entre 0 e t. Certo? Então, a gente tem a função velocidade aí. Beleza? E a função... Deixa eu beber água de vez em quando, tá bem? Então, a gente integrou, deu ali a função velocidade. E a função velocidade, então, vai ficar V igual a isso em t menos isso em 0. Isso em 0, cosseno de 0 é 1, menos com menos dá mais. A gente já bota esse cara daqui em evidência. E a gente tem a função velocidade, que é 1 menos cosseno de ômega-t. Beleza? Então, isso aqui já é a função velocidade. Lembrando que V é dx dt, se eu integrar uma vez mais, né, isso aqui é dx dt. Então, a gente vai integrar uma vez mais no tempo. Quando a gente integra uma vez mais no tempo, a gente obtém que, do lado esquerdo, x menos x0, o x0 é 0, nesse problema, tá bem? E aqui eu vou ter a integral do primeiro termo, é a integral de uma constante, então é bastante simples. De 0 a t, então vai ficar isso aqui vezes t. E aqui vai ficar menos, eu tenho aquela constante. Quando eu integrar o cosseno, vai dar seno sobre o ômega. Então aqui vai aparecer um ômega 2, tá certo? E aqui vai aparecer seno de ômega. Eu teria que fazer isso botando t', dt' de 0 a t, mas eu já estou botando a resposta direto, que a integral vai ser o seno, e seno de 0 é 0, então aqui fica simplesmente seno de ômega-t. Então, e esse cara daqui é uma informação do problema que esse cara daqui é 0, tá certo?
Então, olha que bacana. Esse é um problema simples, mas por que eu botei ele aqui? Só para chamar a atenção de uma coisa que eu discuti com vocês na aula passada. Eu estou dizendo que a força sobre aquela partícula é oscilatória, periódica, é uma função harmônica, um F0 seno de ômega t. Ingenuamente, o que nós deveríamos esperar? Que o movimento da partícula fosse ser oscilatório. Mas isso, obviamente, vai ter um termo oscilante na solução do problema, que está aqui. Tem esse cara daqui que tem uma oscilação, inclusive com um sinalzinho de menos aqui, né? Ela está defasada de π em relação à força, esse termo que está aqui, né? Mas tem uma oscilação, como a gente esperava. Só que tem isso aqui também, ó. Tem esse camarada daqui. Isso aqui significa que depois de muito tempo, embora o seno esteja sempre entre -1 e 1, então a contribuição desse cara daqui é sempre limitada, esse cara daqui, quando o tempo vai ficando muito grande, esse termo vai ficando grande. Ou seja, o movimento da partícula é uma superposição de um movimento retilíneo uniforme, isso aqui é tipo um VT, né? E com um movimento oscilatório. Então, uma coisa que vai oscilando. Se vai chegar a voltar para trás ou não, a gente já vai ver. Então, a primeira lição aqui, a moral da história, é que uma força oscilatória periódica senoidal aqui não leva necessariamente a um movimento oscilatório. Certamente vai ter uma parcela ali, um termo que oscila com aquela mesma frequência, mas você pode ter alguém até linear com o tempo. Okay? Então, essa é a primeira lição que fica aí para a gente. E isso depende muito das condições iniciais do problema. Eu acho que até no finalzinho do problema, eu peço para fazer uma outra condição inicial, que, aliás, faltou uma informaçãozinha. Lá está escrito A0, aquele A0 era o F0 sobre o M, tá? Então, quando vocês olharem esse problema de novo, o A0 que eu dou lá no finalzinho é F0 sobre M. Mas, enfim, eu dou uma outra condição inicial para que o X seja totalmente oscilatório. Aí tem cálculos de média, né? Acho que isso aqui era o item A, talvez. Então, esse camarada daqui é o item A. Aí tem item para calcular média. Então, por exemplo, média temporal de uma função, num dado intervalo, é simplesmente pegar... Então, eu tenho aqui uma função, quero calcular a média temporal dessa função num certo intervalo ΔT em torno de t. Então, você vai dividir pelo tamanho do intervalo, pegar t até t mais ΔT e vai integrar aqui. Isso aqui é a definição de média temporal. Ora, se a função for periódica e eu fizer de t até t mais um período, por ser periódica, isso vai independer do t. E a gente pode fazer de 0 ao período. No caso, período aí que eu pedi, quer dizer, essa função não é periódica, mas eu pedi para fazer com o período 2π sobre ômega. Então, se vocês fizerem nesse problema, né, a média no intervalo 0, 2π sobre ômega, essa média daqui vai dar 0, vai dar essa velocidade daqui. Ó. Isso aqui tem dimensão de velocidade, né? Como era esperado. Ou seja, na média, você está caminhando no sentido positivo com uma certa velocidade média, que é esse F0 sobre M ômega. Tá bem? Bom, depois pede os gráficos. Eu vou só botar uma coisa bem rapidinho aqui. Eu vou botar aqui, para ganhar espaço. Então, pede os gráficos. Então, aqui eu vou tentar desenhar. Vamos ver se vai ficar legal. Vou precisar fazer 3 gráficos. Então, vamos botar esse daqui. Vamos botar outro aqui embaixo. Opa. Talvez o ideal seja até mudar de página. Eu acho que eu vou mudar de página, gente, porque eu quero fazer os gráficos maiores, tá bem? E quero botar um embaixo do outro. Então, deixa eu mudar de página aqui um instantinho.
tirar esse menu aqui que atrapalha. Então, vamos lá. Eu quero fazer agora os gráficos. Então, eu vou desenhar aqui. Eu vou precisar fazer 3 gráficos. O da aceleração, o da velocidade. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Aqui, então, tem a velocidade. E mais um eixozinho. Chato que essa barra de menu fica aparecendo aqui para mim e atrapalha bastante. E aqui eu vou fazer o gráfico da posição. Então, aqui... Tá bom. Então, a gente tem, primeiro, um gráfico de aceleração, que é simplesmente um seno, né? O gráfico da aceleração é simplesmente um seno. Então, não reparem o desenho, tá? Isso aqui é para ser um seno. E acho que era para fazer de 0 a 4π sobre ômega. E aí, então, esse cara é a aceleração. E aí, eu vou traçar umas retas aí também, que vão ajudar a gente, que é o seguinte. Deixa eu botar em outra cor aqui. Então, eu vou pegar, por exemplo, uma reta que passa por aqui, bem naquele máximo. Uma outra reta passa por aqui. Tá legal? A gente pode fazer isso aqui. Depois eu vou parar. Tá? Aqui, que seria nesse mínimo aqui. Uma aqui. Bom, já que a gente fez aqui, então isso pode nos ajudar a desenhar os gráficos, ok? Então aqui eu tenho tempo. Deixa eu botar aqui. O eixo horizontal é sempre o tempo. Na primeira figura eu tinha aceleração, na segunda eu tinha velocidade. Depois vocês podem integrar uma vez mais, tá certo? E aí, quer dizer, você começa com velocidade 0, então o seu gráfico sai daqui. Agora, aqui a sua aceleração é máxima. Então, perdão, a sua aceleração é máxima. Então, a inclinação desse gráfico é que vai ser máxima aqui. Nesse ponto aqui, que a aceleração é 0, e a aceleração é 0 aqui, é que você vai ter inclinação nula no gráfico de velocidade. Então, o que você tem é uma coisa que, nesse trecho aqui, a velocidade está aumentando, porque a área embaixo do gráfico ali é ΔV. Esse ΔV aqui é positivo, tá certo? Então, aqui está aumentando e aqui tem que ter inclinação nula. Então, vai ser uma coisa assim, ó. Faz assim, aqui é maior inclinação, chega aqui, a inclinação está assim. Agora, eu pergunto para vocês, nesse trecho aqui, a partícula está andando para frente ou para trás? Então, aqui, ó, pergunta aí para quem está na plateia. Sidney, está por aí? Oi, tô sim. Beleza, então hoje eu vou poupar um pouco a Laura na primeira pergunta. Uhul! Aí também, né, Laura? Tô aqui. Maravilha. Tá, então, aqui, a partícula está andando para frente ou para trás? Ela tá andando pra frente. Está andando para frente. Embora o ΔV seja negativo, ela foi acelerando, começou a ter uma velocidade maior, cada vez maior, parou de acelerar e começa a desacelerar, mas ela ainda está andando para frente. Tá? Aqui é a maior inclinação. O meu gráfico não vai ficar legal, mas... E aqui, novamente, a inclinação é nula. E assim por diante. Vocês poderiam continuar a fazer esse gráfico daqui. Seria uma coisa que iria assim, maior inclinação aqui inclinação nula e assim por diante. Tá bem? Então, esse seria o gráfico da velocidade. Tá? E aí, se você for para a posição, você vai ver o seguinte, que a maior velocidade está aqui agora. Tá?
Aliás, vocês podiam escrever a função velocidade, que estava escrita aqui, né? A função velocidade, ela estava dada por F0 sobre M ômega, né? 1 menos cosseno de ômega t. Isso que está aqui, se vocês quiserem, podem escrever como 2 vezes seno quadrado de ômega t sobre 2. E aí fica até bastante claro, mas isso era óbvio também, porque o cosseno é entre menos 1 e 1, que a velocidade nunca fica negativa nesse problema, por conta das condições iniciais que eu dei. Com outras condições iniciais, vocês poderiam ter um problema oscilatório mesmo, como a gente ingenuamente esperava, tá certo? Bom, o meu gráfico agora do X ele vai ficar talvez mais difícil, tá? Mas nesse ponto aqui, ó, nesse instante, é onde eu tenho a maior inclinação. Então, eu tenho alguma coisa assim, ele sai do zero com velocidade zero nesse problema. Aqui, ele tem a maior inclinação e aqui ele tem a inclinação nula. Está aqui, ó. A derivada de x é velocidade. Então, a inclinação nesse gráfico dá o valor desse gráfico. Então, ela é nula aqui, ela era nula aqui. E ela é máxima nesse instante. E a partir daqui, tudo se repete, entendeu? Ele vai ser máximo de novo aqui, não vai dar para... Né? Ele é máximo aqui, continua, e assim por diante. Ou seja, nesse exemplo, a partícula ela nunca volta, ela no máximo tem velocidade nula. Então é um movimento que seria algo assim, vai, chega a parar, vai, chega a parar, mas nunca retrocede, por conta das condições iniciais que a gente deu nesse problema. Depois, acho que eu peço para fazer com uma outra condição inicial, eu vou deixar para vocês fazerem isso, tá bem? E só queria chamar a atenção que a condição inicial acho que tá errada. A condição inicial, que acho que é o último item, tem lá um V0, eu escrevo assim, menos A0 sobre ômega, e eu não disse quem era esse A0. Então, o enunciado ficou meio... Esse cara daqui é para ser F0 sobre M. E esse caso é justamente para quando vocês integrarem, vocês encontrarem uma solução que vai ser oscilante. Só para perceberem isso, que depende muito das condições iniciais. E que, inclusive, uma força periódica pode levar a um movimento que não é periódico. Então, isso aqui, eu não me lembro qual é o item. Outra condição inicial. Sai da origem também. Né? O x0 continua sendo zero. Mas o V0 não é mais zero, tem esse valor. E aí vocês vão encontrar uma coisa diferente. Beleza? Bom, como eu falei, era um problema simples, mas que tem ali a sua liçãozinha, ok? Vou mudar de página aqui. Pessoal, podem fazer perguntas aí à vontade, ok? Professor, Oi. aquele X, ele representava uma das componentes de um movimento de uma cicloide, não representava? Por coincidência, a expressão desse X pode ser escrita assim, quando você integrar mais uma vez, vai aparecer aqui um seno, vai dividir por ômega, e aqui você vai ter T. E aí você pode multiplicar e dividir por ômega, vai ficar o teu X, vai ficar alguma coisa do tipo F0 sobre M ômega 2, ômega T menos seno de ômega T. E muito bem observado por você. Por acaso, esse X é o movimento, é a projeção, embora isso aqui, em princípio, não tenha nada a ver com a cicloide e tal, quando você bota uma força harmônica com essas condições iniciais, resultou um movimento que é o mesmo que a projeção em X de um movimento cicloidal com um disco girando com ômega constante. Muito bem observado. Tá? Mas é só uma coincidência, enfim, porque lá
Você tem lá uma soma de um movimento retilíneo com um movimento circular. Quando você projeta movimento circular uniforme, tem seno de ômega-t para um lado, cosseno de ômega-t para o outro. É natural que coisas parecidas aconteçam. Mas é exatamente isso. Você observou bem que a expressão que aparece aqui para o x, quando você integrar, né, o x aqui, ó, quando você integra x menos x0, aí aqui vai ter um t, que é t menos 0, e aqui vai ficar menos 1 sobre ômega de seno. Eu já vou botar esse ômega lá em evidência, então ficou ômega t. E esse ômega, como fica ômega 2 aqui, eu multiplico por ômega t por ômega aqui e coloco em evidência o F0 sobre o m ômega 2. E aqui ficou exatamente a expressão que a gente botava, né? Teta menos seno de teta, tinha o R aqui, esse tipo de coisa. Então, isso aqui realmente é o movimento, é a projeção em X do movimento cicloidal de um pontinho na periferia de um disco que rola sem deslizar com velocidade angular constante. De fato, isso é verdade, tá? Beleza? Beleza, sim, professor. Obrigado. Maravilha. Então vamos lá. O problema 2, ele era um problema, acho que era obrigatório, não era? Sim. Acho que era problema obrigatório. Então, não vou entrar em muito detalhe, não. Eu quero só falar uma coisinha dele, que é o seguinte. Então, o problema 2 era dada a força, também era um outro exemplo de força que dependia explicitamente do tempo. Então, ficava aqui, a força era F elevado a menos alfa T, alfa é uma constante positiva, então, divido aqui. Então, a gente já tem qual é a aceleração e pode começar a brincar. Novamente, acho que as condições iniciais eram x0 e v0 igual a 0, certo? Então, aqui fica... Só vou botar essa expressão aqui. O v menos o v0 vai ser 0. E do lado de cá, integral de exponencial... Professor, Oi, fala. uma dúvida. Que apareceu tanto no problema 1 quanto agora no problema 2, mas sempre na nossa segunda lei de Newton básica, né, antes da gente começar as integrações, tem aparecido esse termo F0. Ele tem algum significado físico ou é só uma constante arbitrária da minha força? Isso aí é só uma constante. A força tem que ter dimensão de força. Então, aparece uma constante ali na frente da tua função, ou várias constantes, porque eu posso botar funções complicadas, que são somas de outras funções e por aí vai. Então, você tem que tomar cuidado com as dimensões do problema. Então, se aparecem exponenciais, cossenos, coisas assim, os argumentos têm que ser adimensionais. Então, eu não posso botar E elevado a menos T, porque tem que ter uma constante ali com dimensão de 1 sobre tempo. E da mesma forma, quando eu escrevo força igual a alguma coisa, eu não posso só botar igual a E elevado a menos alfa T ou cosseno, porque tem que ter alguém com aquela dimensão. Então, aqui, ela está simplesmente fazendo o papel do valor da força no instante inicial. Porque quando T é 0, a força vale F0. E à medida que o tempo passa, a força vai caindo exponencialmente e vai ficando menor do que F0. Então, nesse problema, essa constante que eu chamei de F0, eu poderia ter chamado de A, B, C. Eu botei a letra F, 0, para a gente lembrar que tem uma dimensão de força. Isso ajuda. É que nem quando a gente escreve X, o comprimento de alguém e tal, a gente gosta de escrever letras que nos levem a pensar que aquilo tem uma dimensão de comprimento. Aqui, esse F0 tem essa interpretação de ser o maior valor da força e que ocorre no instante inicial. Em cada problema, as constantes que aparecem vão ter suas dimensões apropriadas para que o problema esteja coerente e vão ter interpretações, às vezes interessantes, às vezes não muito interessantes. Tá bom? Entendi. Fez sentido, fez sentido. Obrigado, professor. Maravilha. Eu que agradeço as perguntas, tá? Não precisam agradecer, não. Eu que tinha que agradecer cada vez que vocês perguntarem. Bom, aqui então, repete exponencial, divide pelo menos alfa e tal. Então, vocês vão chegar aqui à conclusão que fica exponencial de menos alfa t' entre 0 e t, vai ficar E elevado a menos
alfa t, menos com menos dá mais, então aqui fica assim, ó, F0 sobre M alfa 1 menos E elevado a menos alfa t. Bom, é tudo muito simples aqui, eu não vou ficar continuando com essa história, mas eu tenho um comentário importante para fazer aqui. Bom, isso aqui é a função velocidade, tá bem? Então, esse cara daqui é o V, que eu vou escrever como φ ponto de t. E claro que vocês podem integrar uma vez mais e podem obter aí a função movimento. No caso, o gráfico aqui é bem tranquilo, porque isso aqui é simplesmente uma exponencial. Depois, esse aqui é uma exponencial decrescente, está aqui a aceleração, né? Aqui é a aceleração da partícula. Então, na hora de fazer A versus T, é bem tranquilo, né? Você vai ter uma coisinha assim. E aqui é simplesmente uma exponencial decrescente. Começa com um valor e vai tendendo a zero assintoticamente. Aqui é T, aqui é A. Para a velocidade, e eu vou parar na velocidade e vou fazer um comentário importante. Tem um comentário importante e bacana nessa questão também. Tem uma liçãozinha nessa questão também. Aqui é uma coisa bem padrão, integra para cá, para lá, uma função simples. A velocidade começa em zero, eu esqueci de botar aqui, ó, que pelo dado do enunciado esse cara é zero, tá certo? E então isso aqui é velocidade, e ela começa de zero, não, porque já era a condição inicial, e vai aumentando, porque tem uma aceleração positiva. Só que a aceleração vai tendendo a zero. Então, a inclinação da velocidade vai diminuindo o tempo todo e ela tende assintoticamente para... O que houve aqui que não está arriscando? Ela tende assintoticamente para um certo valor, que é quando o t vai para infinito. Quando o t vai para infinito, a velocidade não vai para infinito. Ela vai para um valor finito, que é esse f0 sobre m alfa. Então, ela faz uma coisa assim. Opa, tá horrível o meu desenho. E esse cara daqui é o f0 sobre m alfa. Aliás, isso acho que era até uma das perguntas, como é que se comportava no infinito, como é que se comporta perto do zero. Perto do zero é só expandir isso que está aqui, né? Num cantinho aqui, ó, o e elevado a menos alfa t para alfa t bem menor do que 1. Alfa t é adimensional, tá bem? Então, isso que está aqui dá, aí é a tal daquela expansão de Taylor dessa função, que é isso no zero, mais deriva, bota no zero vezes o incremento. Se vocês fizerem isso, isso vai dar 1, aí tem o carinha, depois tem caras de ordem mais alta. Olha, esse símbolo aqui, gente, O, com alguém aqui dentro, está dizendo o seguinte, deixa eu até botar aqui vai ficar igual, porque eu estou dizendo que tem... Eu estou dizendo que daqui para cá eu estou desprezando termos que são da ordem D ou maior do que alfa 2T2, tá bem? Então, quando você faz isso que está aqui, esse 1 cancela com esse 1, e o menos com menos fica mais, o alfa cancela, e vocês têm que a velocidade para alfa t muito pequeno, é simplesmente f0 sobre m vezes t. Ou seja, o que está dizendo aqui é que para tempos muito pequenininhos, é como se fosse um movimento com aceleração constante, com aceleração igual à aceleração inicial do problema. Tá certo? A aceleração inicial é botar zero aqui, tem ali o f0 sobre m. E aí tem o gráfico de x, que vocês podem fazer também, eu deixo como exercício, porque ele é até obrigatório, mas tem uma pergunta nessa questão que é interessante. E você vai ver que o x, quando vocês integrarem isso que está aqui, gente, vai ter um termo linear com t e vai ter alguma outra coisa ainda envolvendo exponenciais, tá bem? Então, na função movimento, tem t e tem exponencial de menos alfa t. É só fazer aqui a integral, tá? Ou seja, não é trivial escrever o t como função de x. Porque vai ter t
e vai ter exponencial com menos alφt, quando integrar aqui. E do lado de cá teria o x. Então, é complicado. É que nem aqui, ó, se a gente voltar aqui para esse caso, tentem escrever o t como função de x. Cara, isso é uma equação transcendental. Tem aqui o t do lado de fora e tem o t dentro do argumento do seno. E aqui vai ter a mesma coisa, porque, quer dizer, uma coisa análoga. Quando você integrar uma vez mais para obter a função movimento, vai aparecer um termo linear, um t, e vai continuar aparecendo exponencial. Vai ter que integrar, né, de 0 a t e tal. Então, é complicado escrever o t como função de x. Então, quando alguém perguntar qual é o trabalho ao longo desse movimento, desde o instante inicial, na questão está pedindo até um instante infinito, até o infinito, ao longo lá do movimento da partícula. Quem é esse cara daqui? Se vocês tentarem escrever integral de f dx, como é que vocês vão fazer essa integral? Se o f está dado em termos do t e expressar o t em termos do x é muito complicado nesse problema. Então, esse probleminha aqui era para forçar vocês a perceberem que integral vou botar aqui o caso genérico seria, bom, de 0 até infinito, vocês teriam que, onde tem x, que não tem nesse caso, botar o φ de t, aonde tem v, que também não tem nesse caso, botar o φ ponto de t, tem o t nesse caso, tem, e aqui é o φ ponto de t dt. Isso aqui é a definição de trabalho. Quando esse camarada daqui puder ser escrito como f de x, isso aqui é o dx. Aí vocês vão fazer integral de f de x dx. Mas, dependendo da situação, a maneira de calcular o trabalho é como essa daqui. É como se você estivesse parametrizando com o tempo. Nesse problema, gente, não há dependência no x nem no v. Esse foi um daqueles exemplos que a força só dependia, a função força só dependia do tempo. Então, vocês vão pegar a função força, colocar aqui, então aqui vai aparecer o F0, o E elevado a menos alφt. Aqui vão botar a função velocidade, que é F0 sobre mα 1 menos E elevado a menos alφt, e vão fazer essa integral. E depois que vocês fizerem essa integral, vocês vão encontrar, eu vou botar a resposta aqui, 1/2 de m e o v do infinito ao quadrado. Já vou explicar por quê, aliás, é um pedido do problema. Vocês vão encontrar esse valor aqui. Por que é esse valor? Porque o problema pede para vocês mostrarem que o resultado obtido no cálculo desse trabalho, que vai dar isso daqui, que esse resultado é igual à variação da energia cinética. Isso aqui é o ΔT naquele mesmo intervalo. Ou seja, o T do infinito, então é 1/2 de m V2 lá no T indo para infinito, né? Menos 1/2 de V0 quadrado. Que nesse problema foi dito que esse cara era zero. Por isso que mesmo sem fazer a conta, eu teria que fazer uma continha que é simples, mas tem que integrar aqui e fazer, eu já consegui botar qual é a resposta desse problema. Porque o V no tempo infinito é esse camarada daqui. Ó. Isso aqui é o V no tempo infinito, está vendo? Assintoticamente, a velocidade está tendendo para o F0 sobre mα. Então, esse problema foi um problema também bastante simples. A força é uma função bem simples de integrar e tudo mais. Fazer gráfico foi simples, mas a sutilezazinha dele, ou o ensinamento que estava por trás desse problema, era o cálculo do trabalho. Que se você tentar fazer o f de x
dx, vocês vão se enrolar. Ok? Então, vou criar mais uma página aqui e vamos... Fabiano, Oi, fala. você comentou uma coisa que eu já ouvi falar algumas vezes, mas eu nunca soube o que é. E você falou que aquilo é uma equação transcendental. O que isso quer dizer? É quando você não consegue inverter e escrever em termos simples. Você tem, que nem na cicloide lá, né? Você tem o tempo aqui dentro, aqui fora, e você tem o tempo aqui dentro. Tá? Eu não me lembro direito da definição precisa, mas é só depois a gente entra na internet e vê a definição precisa. Mas você não consegue escrever o t como uma função simples do x, entendeu? Tem uma definição mais precisa, mas você não consegue inverter isso que está aqui. Tá? Então, é muito complicado você pegar o t e expressar em termos do x, porque ele está dentro do argumento do seno e está aqui fora, entendeu? Isso aparece em várias situações, inclusive vai aparecer no problema de Kepler também, quando a gente quiser resolver encontrar a função temporal, né? A função movimento mesmo de Kepler, entendeu? Então, é isso, você não consegue. Em geral, você às vezes tem que fazer soluções gráficas e quando você quer encontrar certos valores e tal. Mas é isso aqui, você não consegue, tenta inverter isso que está aqui. Tenta expressar o t em termos do x aqui. Você não vai conseguir escrever isso com nenhuma função algébrica ou coisas desse tipo. Então, é uma coisa bem, bem complicada. E a moral da história desse problema simples não era pela dificuldade das funções do tempo aqui, e sim pelo fato de que se vocês tentassem trabalho a integral de f dx, aí vocês vão pegar o f e vão falar, ué, caramba, cadê o x aqui? Mas ele deu f de t, beleza. Então, para cada t eu tenho que saber como é que o t está relacionado com a posição da partícula, e aí vocês vão ver que não conseguem fazer aquela inversão analiticamente ali, entendeu? Então, é isso aí. Farina, mais uma dúvida. Eu sei que a gente conversou, mas é que você está usando muito a formalidade. Quando eu for fazer, eu não preciso toda essa formalidade, né? Essa questão de chamar x de t... Não, claro que não. Como eu falei, a gente começou x igual a φ de t e tudo mais, mas ao longo do tempo vocês vão me ver escrevendo x igual a x de t, sabe? Coisas desse tipo, mas que a gente já não se confunde. Mas nesse caso, como é um primeiro exercício, eu quis deixar bem claro, mas eu acho que vocês, talvez viciados de Física 1, quando eu pedisse o trabalho, vocês fossem ter algum probleminha assim para fazer. Vocês iam falar, integral de f dx. Vocês iam ficar meio bolados durante um tempo, porque o f não está como função de x. O que vocês iam fazer? Não sei se alguns iam tentar inverter essa equação que é transcendental ali, ou se rapidamente alguém ia falar, peraí, eu vou fazer essa integral, mas eu vou parametrizar com o próprio tempo. Se eu sei quem é o x de t, já usando aqui um abuso de linguagem, né? O x é um φ de t, né? Eu sei que o dx é φ ponto de t dt. Então, naturalmente, mesmo sem falar de função movimento e tal, só com Física 1, talvez vocês já fizessem esse problema. Mas vocês iam ficar meio embatucados durante um tempo, falando, peraí, é f dx. Mas, não é f de x, como é que fica? Até que, repito, naturalmente vocês iam falar, peraí, o dx é v dt, e o v eu tenho. Aí vocês estariam fazendo exatamente o que eu fiz aqui atrás. Mas, lá na apostila, a gente deixou a definição bem genérica de trabalho. Trabalho é exatamente aquilo, é a integral do f com φ ponto de t dt. E o seu f é f de φ de t, φ ponto de t e t. Se por acaso puder escrever em termos de x, maravilha, vamos direto para o f de x dx. Entendeu? Mas no caso geral, trabalho é definido daquela maneira um pouquinho diferente, assim, diferente do que a gente estava acostumado. Entendeu? Mas não precisa formalidade, não. Eu estou, às vezes, sendo formal só para deixar os conceitos bem explícitos, tá certo?
O terceiro problema ele também é obrigatório, então eu não vou entrar em muito detalhe com ele. Ele é um problema legal, porque já é um problema que daria resistência do ar com proporcional à velocidade ao quadrado. Então, a gente tem aqui o seguinte, um probleminha que era o MA, que é o M de dVdt. O V aqui é o Vx e o eixo X está na vertical apontando para cima. Então, tinha peso para baixo. Tá? É uma partícula que é abandonada do repouso de uma certa altura. Então, a resistência do ar está sempre para cima e ela é proporcional à velocidade ao quadrado. Beleza? Então, bom, posso dividir ali pela massa. Então, já posso usar um pouquinho teoria das cores aqui e botar a massa aqui. Tá? E aí, vocês têm que resolver esse problema. Novamente, aqui tem aquela função da velocidade, tá certo? Então, tudo que a gente precisa fazer é o que a gente fez na apostila no caso genérico. Eu tenho dV, e aí eu passo tudo que tem V para cá, aí eu tenho vamos botar esse B sobre M aqui, V2, vamos botar esse cara daqui em evidência, e aí aqui vai ficar menos mg sobre B. Do lado de cá, ficou dt, eu quero integrar isso aqui de 0 a t, que dá simplesmente t, e eu quero integrar isso que está aqui, eu vou botar linha aqui também, deixa eu melhorar aqui essa escrita. Aqui vai ser v' ao quadrado menos esse cara, e aqui é de 0 a t. De 0 a v, desculpe, v no tempo t. Peraí, eu esqueci que acho que o início do problema pede a velocidade limite, tá bem? Antes de resolver a equação diferencial, pede a velocidade limite. Bom, por que existe essa velocidade limite? A velocidade limite existe porque, à medida que você deixa o tempo passar, a partícula vai aumentando a sua velocidade, a força para baixo é constante, que é o peso, mas a força de resistência vai aumentando com a velocidade. Então, significa que a velocidade, a aceleração do problema vai diminuindo. E se eu deixasse passar muito tempo, é claro que a partícula acaba batendo no chão ali, mas pensem que a gente tem um problema que pudesse deixar muito tempo, você, no tempo infinito, você teria uma velocidade constante, porque a aceleração tenderia a zero. E você não precisa resolver o problema para encontrar essa velocidade limite. Por quê? Porque velocidade limite significa que quando você está nesse regime de velocidade limite, você não tem mais aceleração. A velocidade limite é obtida quando você diz que o dv dt é zero. Porque quando você não tem mais aceleração, você já atingiu o regime em que a velocidade não varia mais. Então, você teria atingido aquela velocidade limite. Isso aqui me daria esse mg, passa para um lado, passa para o outro, igual ao b sobre m. Desculpe, não tem esse m aqui. Vezes a velocidade limite ao quadrado. Então, a gente tem que a velocidade limite é igual a raiz de mg sobre b. Isso aqui é a velocidade limite. Então, esse aqui é o item A, na verdade. O item A é esse cara daqui de baixo. Tá? Beleza, isso aqui é velocidade limite. Item A. O item B, então, estou fazendo bagunça aqui com vocês, mas o item A seria esse daqui. Então, acho que o outro item aqui vem para cá. E aí, vocês têm que resolver esse carinha daqui. Reparem que isso aqui, para ficar bonitinho, isso aqui é exatamente a velocidade limite ao quadrado. Então, o que vocês têm que resolver é o seguinte, esse B sobre M pode passar para lá, o problema se reduz a... Bom, vai ficar colorido assim mesmo.
resolver essa integral que eu vou deixar para vocês resolverem em casa. Tem várias maneiras para resolver essa integral. Menos velocidade limite, só para escrever de uma maneira bonitinha. E do lado de lá você tem B sobre M vezes T. E aí vocês vão calcular e encontrar alguma coisa. V, que é o φ ponto, de T, função velocidade, igual a... E aí vocês calculam, se eu não me engano, está até escrito na apostila. Aqui vocês podem fazer de diferentes maneiras, podem usar transformações variáveis, provavelmente aqui com funções hiperbólicas, talvez uma tangente hiperbólica, dizer que o V' é V limite vezes tangente hiperbólica de uma nova variável, né? Ou vocês podem também escrever alguma coisa do tipo, né, um outro truquezinho bacana aqui, estou pensando alto aqui, ó, que esse 1 sobre A2 menos B2, né, que é o que tem ali, isso é 1 sobre A mais B vezes A menos B, beleza? E isso é alguma coisa... Estou pensando alto aqui, tá? A mais B menos A menos B. Vamos fazer isso aqui de trás para frente para ver quem que eu vou botar aqui na frente. Então, eu tenho aqui, ó, seria A menos B menos A. Né? Isso aqui ficaria A menos B menos o A mais B. Então, ficaria o A cancela com A, ficaria menos 2B. Então, sobre esse denominador. Então, aqui seria algo assim, tá? Menos 1 sobre 2B. Tá bom? E se vocês fizerem isso com esse cara daqui sendo o A, vocês vão transformar esse integrando, que era quadrático e tal, em carinhas que vão ser com o V' mais o V limite e o V' menos o V limite, com o V limite aqui embaixo, que é uma constante. E integral disso aqui é o log. Então, uma maneira simples de fazer é escrever como soma de frações aqui. Uma outra maneira é tentar uma transformação trigonométrica com as transformações, com as funções hiperbólicas. Enfim, então esse é um probleminha típico, mas é bacana porque já é resistência do ar. Isso aqui já tem a ver com resistência do ar para velocidades maiores, que em vez de ser linear tem que ser quadrática. E aí tem os pedidos de sempre, analise tal limite, depois de fazer essa integral tem que fazer mais uma vez para encontrar a função movimento e por aí vai. E aí tem, se eu não me engano, que tomar certos limites de baixas velocidades, disso, daquilo. Tá? Então é um probleminha interessante aí para vocês fazerem também. Mas esse aí é basicamente um problema de fazer cálculo. Agora, ele se aplica, né? Porque a força de resistência de um objeto num fluido feito ar vai depender do regime de velocidades e, em princípio, tem várias potências de velocidade. E isso aí, então, seria um problema interessante. O problema... Aí tem uma sequência de problemas simples e depois eles ficam mais complicados. Então, Farina, eu tenho uma dúvida sobre esse 3. Posso perguntar agora? Claro, claro. No caso, aí, no jeito que você definiu esse DVDT igual a 0 para achar a velocidade limite, isso seria só quando o t vai para infinito e dá 0, né? Porque, tipo, do jeito que está escrito, poderia ser qualquer ponto de inflexão no gráfico da aceleração, né? Esse V limite, ele só vai, na verdade, ele só vai ser atingido para tempos muito, muito tendendo a infinito, né? Você tem razão. Então, é só no tempo infinito que isso vai acontecer. Mas é aquela história, dependendo aí dos valores, né? O que é infinito, o que não é infinito. Então, se eu estou... O que a gente chamaria de velocidade limite é a velocidade que, assintoticamente, a sua velocidade está indo para ela, né? A velocidade aqui ela vai crescendo de 0 até um valor, que é esse valor aqui, assintoticamente. Então, é só lá no t, indo para infinito. Mas com os dados, dependendo das
os valores desse P, dessas coisas, essas velocidades são atingidas muito rapidamente, né? Um paraquedista, por exemplo, quando ele salta, bem antes de chegar na Terra, ele já está na velocidade limite dele, entendeu? Então, faz parte daquelas coisas. É claro que o movimento do paraquedista não é exatamente esse daqui, porque, como eu falei, na verdade, dependendo do regime de velocidade, quem domina é um termo linear, depois é um termo quadrático, e essas coisas são todas aproximadas. Mas, dado esse probleminha daqui, o que a gente chamaria de velocidade limite é quando você atinge assintoticamente. Então, é lá no infinito, quando você está no regime que não tem mais variação. Tá bom? Ok, obrigado. É que nem no problema anterior, ou num dos problemas anteriores. Qual é a velocidade que a partícula atinge? Aqui, ó. Cara, ela só vai atingir o F0 sobre M-alfa no T igual a infinito, matematicamente falando. Mas dependendo dos valores, e esse probleminha é um problema típico ou tem até outros problemas aqui, problemas até mais simples, que o dVdt é proporcional ao V, tipo um barquinho, né? Quando você resolve matematicamente, você tem coisas também assintóticas, mas rapidamente você pode dizer, olha, para t bem maior do que 1 sobre alfa, você já está praticamente nesse cara daqui, porque com t 1 sobre alfa, você já tem aqui esse cara igual a 1, e 1 sobre e, né, dá aqueles... quando você já atingiu 60 e poucos % do valor total. E se você pega um t muito maior do que o alfa, cara, você está muito, muito próximo desse valor. Mas, em vários probleminhas, se você quiser falar rigorosamente, matematicamente, quando que essa velocidade é atingida, é só no tempo igual a infinito. Entendeu? Então, é a mesma ideia. Aqui é da velocidade limite ali, por exemplo. Mas é uma coisa assintótica, tá? Bom, Karina, oi, fala. você falou que essas velocidades, elas têm termos quadráticos, termos lineares. Seria uma lei de potência, então? Sim, em geral é uma lei de potência. Tanto é que na apostila a gente botou, considere como um exemplo de funções que dependem só da velocidade, a gente botou funções que dependiam do módulo da velocidade elevado a n. E ali na frente a gente botou a função sinal da velocidade para dizer que era sempre oposta à velocidade. Mas é comum você, dependendo do regime de velocidades e, enfim, do tipo de fluidos, de objetos, tal, você vê se está num regime em que a resistência é linear ou que a resistência é quadrática. Em geral, o pessoal toma esses dois limites, já dá para descrever bastante bem. Por exemplo, uma esfera caindo com resistência do ar, entendeu? Você, com esses dois termos, já teria uma coisa bem, bem legal. Quem domina para velocidade baixa seria o termo linear, porque você desenha uma reta e uma parábola, no iniciozinho a reta está ganhando, depois a parábola ganha. Então, em geral, é assim, você tem leis de potência. Tá? Então, deixa eu só fazer assim aqui. E aqui vem uma série de probleminhas que eu vou passar mais rápido por eles, mas eu acho que são problemas que eu até retirei de listas eu já dei um curso no CEDERJ, não sei se vocês já ouviram falar do CEDERJ, que é ensino à distância e tal, há muitos anos. Eu participei durante alguns anos do CEDERJ, eu com o Marcos Vinícius e um outro professor que já se aposentou, e nós escrevemos um texto bem à la Marcos Vinícius para o CEDERJ. Acho que muitos de vocês devem conhecer esse texto, e ele na parte, vamos dizer assim, conceitual, ele tem bastante da apostila, tá? Então, foi um curso de Física 1, a gente escreveu um livro, né? Todo mundo que dá aula lá no CEDERJ, ou quase todo mundo, escreve lá o livro da disciplina. A nossa disciplina era Física 1. E nós acabamos escrevendo um livro que tinha 1000 páginas. Física 1 com 1000 páginas. Eram 4 volumes de 250 páginas. E com todo esse papo, né, de função movimento, função velocidade, função força,
os princípios da dinâmica e tal. E eu depois peguei, a gente fazia muitos exercícios, e eu peguei alguns exercícios de lá. Então, os mais simples aqui da lista, eu acho que foram roubados de coisas que eu botei lá no CEDERJ. Bom, obviamente, esse livro deu problema no CEDERJ, porque os alunos gritavam, era uma confusão. Toda vez que a gente ia nos polos do CEDERJ, a gente era quase apedrejado pelos alunos, e, enfim, era uma confusão danada. Mas, enfim, isso é só uma historinha aí. Bom, aqui é o seguinte, então, tem uma sequência de exercícios em que eu dou a energia potencial, que agora, olha, já teve função-força dependente do tempo, problemas 1 e 2, depois teve função-força dependente da velocidade, esse problema 3, e aí começa uma sequência de problemas em que a força resultante é função apenas de x. E se ela é função de x, essa força, que seria o fx, mas como está em uma dimensão, eu não vou ficar me preocupando com isso, ela deriva de uma energia potencial e a relação é dada por isso que está aqui. Onde o U de x, se vocês quiserem relembrar, ele era a integral de x até x padrão da função força integrada. Então, isso aqui era a definição de energia potencial. Dada a força conservativa nesse caso, porque em uma dimensão basta depender da posição para que seja conservativa. Então, dada a força conservativa, você tem direta diferença de potencial entre quaisquer dois pontos. Se você quer a energia potencial e não a diferença de energia potencial, você escolhe um ponto padrão, que em cada problema vai ser escolhido da maneira mais conveniente possível, de tal forma que o U do x padrão seja 0. Você arbitra isso daqui. Tá? E aí a tua energia potencial é dada por essa expressão. E dada a partir daqui, você pode, derivando o U em relação a x, como o x aparece no limite inferior de integração, acaba aparecendo um menos e o lado direito aparece menos o f de x. Por isso que aqui o f é menos du dx. Então, se alguém der o f é menos du dx. Se alguém der o f e quiser o U é dado por essa integral, uma vez escolhido o ponto padrão. Isso foi só para relembrar o que a gente discutiu na aula. E aí tem uma sequência de vários problemas em que eu dou a energia potencial. E tem perguntas sobre desenho gráfico, qual é a força. Em geral, eu acho que na maioria dos casos, acho que em todos eles, tá? Problema 4, 5, 6, 7, tem vários problemas aí. Em todos eles, essa energia potencial acaba tendo um poço de potencial. Porque, tendo um poço de potencial, você tem posições de equilíbrio. E tem de equilíbrio estável, sendo o fundo de um poço de potencial. E aí eu peço para calcular o período das pequenas oscilações em torno desse ponto de equilíbrio estável. Por isso é que tem essa sequência, só mudam as funções. Então, são problemas parecidos, num certo sentido repetitivos, mas com funções diferentes, e cada caso é importante por alguma coisa que vai aparecer mais para frente. Por exemplo, esse primeiro caso, eu simplesmente dou essa expressão inofensiva aqui, B sobre x2, mas isso que está aqui vai estar relacionado com o problema de Kepler. Quando a gente estiver discutindo o problema de Kepler e quiser analisar o movimento radial do problema de Kepler, a gente vai ver que quem descreve a energia potencial efetiva, que vai descrever só o movimento radial, tem exatamente essa cara daqui. Mas, nesse momento, esqueçam o problema de Kepler e simplesmente olhem para essa função e tentem fazer um desenho dela. E aí vocês vão perceber o seguinte, que tem um carinha que cai com x e esse A e B são constantes positivas, tá? Então, o A e o B são constantes positivas.
Então, tem um carinha que cai assim, vai para zero, mas por valores negativos. Isso aqui é o x. Isso aqui é o u de x. E tem um outro cara que cai mais rapidamente, porque ele cai com um x quadrado. Mas se ele cai mais rapidamente, ele sobe mais rapidamente também. Então, ele faz assim. Ele cai mais rapidamente, mas ele sobe mais rapidamente. De modo que, quando você somar esses dois caras, no infinito, ou para x bem grandão, quem ganha é o menos a sobre x. Mas, para x tendendo a zero, quem explode primeiro, né, quem fica maior, é o b sobre x2. Então, quando vocês desenharem essa função, e obviamente o meu desenho vai estar muito ruim, vocês vão ver que ela é uma coisa assim, ó, ela passa por um mínimo aqui e depois ela acompanha. Está mal feito o meu desenho, tá? Tinha que estar mais próximo aqui do... você teria uma coisa assim. Está muito mal feito. Tá? Esse cara daqui é que é o U de X. Esse cara daqui é que é o U de X total ali. Tá bem? Todo mundo entendeu esse gráfico? Isso é importante. E esse cara daqui, ó, que eu posso chamar de XE, é de equilíbrio, ele é um cara onde du dx é zero. Esse cara em XE, ele é zero, porque a derivada é o coeficiente angular ali da reta tangente. E se ele é zero, a gente, como a força é menos du dx, a força em x0 é zero. Quando isso acontece, você diz que XE é um ponto de equilíbrio. Ainda não chamei se é equilíbrio estável ou instável. Equilíbrio. Tá? Isso aqui é... Agora, se ele é estável ou instável, vai depender se você tem um poço ou uma barreira. Por quê? Ora, por conta desse sinal aqui, desse menos, quando a inclinação é positiva, por exemplo, se eu desenhar aqui esse cara daqui, ó, vocês estão vendo aqui a inclinação positiva, certo? Aqui vocês estão vendo a inclinação negativa. Então, como tem esse menos, quando a inclinação é positiva, a força sobre a partícula está para a esquerda. Então, aqui, quando a partícula está nessa posição, a força sobre ela está para cá. Quando a partícula está aqui nessa posição, a força sobre ela está para cá. Entendeu? Então, a força sobre a partícula, quando ela está no XE, é zero, porque a inclinação é nula. Mas quando você está à direita do x0, a força é para a esquerda. Quando você está à esquerda do x0, a força é para... x0 não, é XE, gente, me desculpe. Sempre que eu falar x0, é o x de equilíbrio, me perdoe. Então, sempre que você estiver à direita do x de equilíbrio, a força é para a esquerda. Quando você estiver à esquerda da posição de equilíbrio, a força é para a direita. Ou seja, essa força ela tende a restaurar a posição de equilíbrio. Daí o nome de força restauradora. Então, esse equilíbrio é um ponto de equilíbrio estável, porque se você afasta um pouquinho a partícula e larga, ela vai ficar oscilando, porque ela tende a voltar, só que quando ela passa pelo equilíbrio, como tinha uma força atuando sobre ela, ela ganha energia cinética, então ela tende a ir lá para o lado esquerdo da posição de equilíbrio, mas depois que ela passa dessa posição de equilíbrio, a força sobre ela é no sentido de freá-la e trazê-la de volta para a posição de equilíbrio. Então, esse é um equilíbrio estável. Então, ele é estável nesse caso. E como é que a gente vê matematicamente ali que ele é estável? O equilíbrio estável... Puxa, desculpe a bagunça aqui, tá? O equilíbrio estável
Nossa, agora bagunçou mesmo. Deixa eu apagar, que isso aqui não foi uma boa ideia. O equilíbrio estável, ele é um cara que tem a derivada segunda da energia potencial. Talvez alguns de vocês não estejam vendo aqui no XE, tem que ser positiva. Então, isso aqui é equilíbrio estável. É para garantir que seja o fundo de um poço, tá certo? E aí, gente, vou mudar de página aqui. Você pode fazer uma coisa muito bacana, que é o seguinte: conhecida a energia potencial, então vou só desenhar novamente esse cara, mas só vou desenhar a energia potencial já toda ela. Você tem um cara que faz assim, passa por um mínimo e vem para cá. Dependendo dos valores de energia que você dê, então, por exemplo, vou dar um valor de energia. Desculpa, deixa eu fazer uma linha reta bonitinha. Vou dar um valor de energia aqui, que é esse daqui. Depois eu vou dar outro valor de energia aqui. E vou dar outro valor aqui. E vou perguntar para vocês se vocês podem me dizer alguma coisa sobre o movimento. E o que acontece é o seguinte: aqui está o U de X versus X. Eu estou fazendo uma discussão mais detalhada para esse exemplo, mas todos os próximos 3 problemas só vai mudar a função que eu vou dar, mas vão aparecer poços de potencial também. Então, o que acontece é o seguinte: vocês lembram da conservação da energia, da energia mecânica, que meio de mx ponto quadrado mais u de x é igual à energia mecânica. Então, se eu passo o u de x para lá, eu tenho isso que está aqui, né? E menos u de x. Como a energia cinética ela é sempre maior ou igual a zero, ela não pode ser negativa, então você tem que E menos u de x tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, você precisa dessa condição que está aqui para que existam movimentos possíveis. Isso é uma condição para poder ter movimento, porque a energia cinética não pode ser negativa. Ou seja, no gráfico, dado uma energia mecânica, então aqui eu dei a energia E0. Aqui eu estou chamando essa energia de E1. Aqui eu estou chamando essa energia de E2. Se eu disser que a partícula tem energia E0, ou E1 ou E2, para vocês saberem aonde o movimento ocorre, vocês têm que respeitar isso que está aqui. Só pode ocorrer movimento nos intervalos de x para os quais, ou nos quais, a energia potencial é menor ou igual à energia mecânica. Então, por exemplo, nesse caso de E1, se eu quiser saber aonde que o movimento é possível, eu tenho aqui, vou chamar esse cara de x1, esse cara de x2. Observem que, para x maior do que x2, o U é maior do que o E. Não pode, porque isso levaria a uma energia cinética negativa. Para x menor do que x1, também. Então, o movimento para E, energia mecânica da partícula, igual ao E1 do gráfico, só existe movimento para o x menor ou igual a x2 e maior ou igual do que x1. O movimento tem que ocorrer aqui dentro só. Para cá, para o E2, esse cara daqui seria um x3, esse ponto daqui. Então, para energia mecânica igual a E3, só existe movimento para x maior ou igual a x3. Porque para x menor do que x3, a energia potencial está maior do que a energia mecânica. Entendeu? Então, no caso de... Desculpa aqui, gente. Isso aqui é E2, tá? É E2. É que eu chamei esse cara daqui de x3, porque eu já tinha chamado esses dois de x1 e x2. Tá bem? Então, vocês estão vendo que, enquanto para a energia
mecânica igual a E1, o movimento é limitado, para E igual a E2, o movimento é ilimitado. Então, aqui, a gente tem um movimento, a gente chama de um movimento limitado, e para E igual a limitado, e para E igual a E2, a gente tem um movimento que ele é ilimitado. Na verdade, ele é limitado à esquerda. Mas, opa, o que aconteceu aqui? Tá. Ilimitado, ok? Agora, eu pergunto para vocês, e para E igual a E0, o que eu tenho? Quem quer me responder aí, gente? Patrick, está aí na área? Ah, eu tô, né? Então, beleza. Então, me diga aí, para energia igual a E0, vou chamar esse cara daqui de X0. Qual é o movimento? A partícula se mantém em repouso? Se mantém em repouso, porque a única possibilidade para que o U seja menor ou igual a E é quando o X for igual a X0, que é quando o U é igual a E. Qualquer valor diferente de X0, o U já está acima da energia mecânica. Então, para esse problema, só existe movimento clássico permitido para energia maior ou igual a esse valor E0, que vocês poderiam calcular. Como é que vocês calculam esse E0? Deixa eu tirar isso aqui, que está me atrapalhando. Vocês pegariam, né, a derivada de U e isso aqui no X0 é zero. Aí aqui daria X0 igual a alguma coisa que tem a ver com esse A, B, entendeu? Tem que fazer a derivada. E nesse caso, é fácil ver que quando você sabe que a derivada de uma função é zero para um certo valor, o du dx é zero num certo valor. Você sabe que esse cara é um ponto de equilíbrio, mas você ainda não sabe se é equilíbrio estável ou instável. Você teria que calcular a derivada segunda. Só que, às vezes, ao fazer o gráfico, já ficou claro que aquele cara é, de fato, um ponto de equilíbrio estável. Tá? Então, se você, por acaso, pegar, depois de calcular quem é esse X0, calcular a derivada segunda lá no X0, você vai ver que vai dar maior do que zero. Porque você fez o gráfico, foi muito fácil fazer o gráfico, e viu que aqui só tem um ponto de equilíbrio, e é um equilíbrio estável. E aí, gente, para calcular período de pequenas oscilações, o que é período para pequenas oscilações? Período para pequenas oscilações. O pequenas é oscilações de amplitude pequena, tá? Então, são oscilações em que você tem... Deixa eu botar aqui numa outra cor, de novo, fazendo uma reta. Eu vou pegar uma energia bem próxima do E0. Com essa energia bem próxima do E0, vocês concordam que os chamados pontos de retorno... deixa eu puxar aqui uma setinha. As soluções, quando você tem igual aqui, ou seja, as raízes dessa equação, nos dão os pontos chamados pontos de retorno, tá bem? Por que o nome é ponto de retorno? E eu vou voltar a falar de pontos de retorno mais adiante, que tem algumas sutilezas. Mas nesse problema aqui, por que X1 e X2, quando eu dou a energia mecânica E1, são chamados de pontos de retorno? Porque quando a partícula que está se movendo aqui no eixo X atinge o X2, a sua energia cinética é nula. Então, ela parou. Só que ela parou numa posição
que tem força sobre ela, porque tem inclinação aqui. Vocês estão vendo uma inclinação. Como a inclinação é positiva, a força é negativa. Então ela parou, mas tem uma força negativa trazendo ela de volta. Quando ela atinge, ela aumenta a energia cinética até o ponto x0. A partir daqui ela vai diminuindo até que no x1 ela para de novo. Por quê? Porque o U ficou igual ao E1. Então a energia cinética é 0, mas a inclinação aqui é negativa. Como F é menos du dx, a força é positiva. E ela, embora tivesse parado nesse instante, ela vai andar de volta. Então, é onde a partícula para de se mover numa direção, num sentido, e começa a se mover no outro sentido. Então, ela retorna. Daí chamar de ponto de retorno. Vai ter uma sutileza depois, mas quando o ponto de retorno coincidir com o máximo ali, aí tem uma sutileza bem grande, que eu falo disso depois, num outro momento. Tem até um exercício da lista sobre isso. Mas essa é a origem da palavra pontos de retorno. E, claro, aqui tem 2, mas você poderia ter uma energia potencial mais complicada com várias possibilidades, tá? Mas os pontos de retorno, por definição, são os carinhas que são as raízes dessa equação. Porque quando a energia potencial iguala a energia mecânica, a energia cinética é nula. E sendo a inclinação não nula, ele vai retornar o movimento. Então, daí o nome ponto de retorno. Quando eu falo pequenas oscilações, significa que os pontos de retorno, que eu nem vou desenhar mais aqui, porque vai começar a sujar tanto o desenho, mas esse carinha daqui e esse carinha daqui, eles estão muito próximos do x0. Cada vez quanto mais eu aproximar a minha energia mecânica do E0, mais os pontos de retorno vão se aproximando do x0. Tá certo? Até que quando eu levo a energia mecânica para E0, aí os 2 pontos de retorno coincidiram num só, que é o x0. E aí a partícula só pode ficar parada em x igual a x0. Então, pequenas oscilações é analisar o movimento perto do fundo do poço. E aí o que se faz? O que se faz é você expandir a sua função em série de Taylor, em torno de quem? Do ponto de equilíbrio. Então, a função em x é ela em x de equilíbrio mais. Aí vem lá a série de Taylor. Vou botar só os primeiros termos. É du dx em xe vezes x menos xe mais 1 sobre 2 fatorial derivada segunda do u em relação a x em xe, eu estou expandindo em torno de xe, vezes o x menos xe ao quadrado, mais pontinhos, pontinhos aqui. E como eu estou muito próximo do xe, eu vou pegar só os primeiros termos. Na verdade, eu vou pegar o primeiro termo não nulo depois desse valor u de xe. Agora, como eu estou expandindo em torno de um ponto de equilíbrio, quanto vale esse primeiro termo daqui? Patrick, quanto vale esse cara? Vale 0. Por quê? Porque a inclinação no ponto de equilíbrio é nula. Porque ele é um ponto de equilíbrio. Então, expandir em torno de um ponto de equilíbrio zera esse primeiro termo da expansão. E esse cara daqui, se esse cara for diferente de 0, vamos supor que nesse exemplo ele é diferente de 0, tá? E na maioria esmagadora, mas não na totalidade dos exemplos, esse cara daqui é diferente de 0, tá? Então vamos supor que esse cara daqui seja diferente de 0, tá bem? Se eu chamar esse cara daqui de K, isso é uma constante, né? Porque é a derivada segunda na posição de equilíbrio. Esse cara eu posso chamar de U, 2 linhas de X, E. Esse cara daqui, ele faz o papel da constante elástica da mola. Concordam? Isso aqui é uma parábola, gente. U igual a uma constante mais meio de uma constante vezes X menos uma constante ao quadrado. É uma parábola. A gente está acostumado a fazer o oscilador harmônico como U de X igual a meio de KX2.
Beleza, eu botei o vértice da parábola na origem. Eu escolhi a origem ali no vértice da parábola. Mas o que está dizendo essa fórmula é que para pequenas oscilações, ou seja, próximo ao fundo do poço, se essa função tiver derivada segunda diferente de zero, isso aqui é uma parábola. Então, todo fundo do poço, sempre que a derivada segunda for diferente de zero, é aproximada por uma parábola. E o potencial parabólico nos dá o oscilador harmônico. E o oscilador harmônico, a gente já sabe que o período é 2π raiz de m sobre k. Aliás, isso é um exercício. Para quem nunca fez em Física 1 esse período, que talvez não tenham feito, não sei, um dos exercícios é calcular, usando a própria fórmula lá do período. Então, calcular período, eu nem sei se aqui pedia o período, mas já estou aproveitando. Eu acho que aqui pedia gráfico de força e coisas do gênero. Mas se... Vamos aqui para uma nova página. Se vocês precisarem calcular o período de pequenas oscilações em torno do fundo do poço, a gente vai ter isso que está aqui, que o período para um oscilador harmônico é dado por... Façam como exercício, e eu vou até botar uma fórmula para vocês usarem. Ele é dado por T igual a 2π raiz de m sobre k. Esse k que está aqui, lembrando que o oscilador harmônico é U de x meio do cada mola vezes x2, tá certo? Então aqui você tem esse potencial parabólico com a origem aqui no vértice da parábola. No nosso caso, no caso anterior, aí, no caso em questão, que é esse poço que a gente mostrou que existe, a gente teria que o período seria como se fosse de um oscilador harmônico, onde o cada mola é dado pela derivada segunda avaliada no xe. Então, isso aqui nos daria o período das oscilações desse problema em torno desse x0, que lá eu chamei x0, né? Enfim, o x aqui é o x0, tá bem? Por quê? Porque todo fundo do poço, desde que a derivada segunda lá no fundo do poço seja diferente de zero, e se é um poço é maior do que zero, pode ser aproximado por uma parábola. E se é parábola, é um oscilador. E se é oscilador, quem faz o papel do cada mola é essa derivada segunda avaliada na posição de equilíbrio. Então, vocês peguem esse potencial, menos A sobre X, mais B sobre X2, calculem, né? Calculem o X do equilíbrio, né? E para calcular o X do equilíbrio seria isso. Pega, deriva o carinha e diz que lá no equilíbrio tem que ser zero. Daqui sai quem é o X do equilíbrio. Acho que eu estou me repetindo, acho que eu já tinha escrito isso no slide anterior. Depois você calcula a derivada... Caramba! O que aconteceu aqui, gente? Vocês estão me vendo aí? Sim. É meu, Rino. Sumiu novamente aqui. Eu esbarrei em algum lugar. Pronto, voltou. Eu esbarro em algum lugar, às vezes, que acontece uma zebra total aqui na tela. Bom, e aí, derivem a segunda vez o potencial. Obviamente, vocês não vão derivar a derivada primeira já avaliada em ninguém. Vocês derivam a segunda vez, avaliem aqui, botem aqui, e vocês têm o período. Entendeu? Então, tem um exercício que tem vários itens, dando várias funções para calcular o período. Deixa eu me adiantar, porque agora eu só vou fazer o seguinte. Nos próximos probleminhas, por exemplo, eu só vou botar o desenho, não vou fazer mais nada, porque eu quero comentar sobre um problema muito interessante, que é obrigatório da lista. Então, aqui, ó, no problema 5, fala...
Eu posso tirar uma dúvida ainda sobre esse? Só Claro uma que última pode, dúvida? cara. Você pode voltar uma página, só para o outro desenho? Claro. Eu fico um pouco de dúvida no conceito de você ter essa energia potencial negativa abaixo do XX. Como é que você pode ter uma energia potencial negativa? Eu já falei para você que energia potencial, o valor não é o que importa. O que importa é a variação da energia potencial. Então, dependendo de onde você escolhe o seu zero, você pode ter uma energia potencial negativa. Então, por exemplo, quando você tem aqui, lá na gravitação, a sua força, tá? Ela é dada por menos K sobre R2, R chapéu. A gente vai ver isso com calma, tá? Porque isso aqui já é força central, movimentos em várias dimensões. Mas essa força dá para mostrar que o trabalho dela independe do caminho, que ela é uma força conservativa. Toda força central é força conservativa. E aí você vai fazer algo desse tipo aqui. Você pode definir uma função, tá? Cuja diferença entre dois pontos é igual à integral desde esse ponto até o ponto padrão do seu trabalho lá. Então, seria o F de R' escalar dr'. Tá? Então, isso aqui eu quero que você aceite. Isso é a generalização do que a gente escreveu hoje em uma dimensão. Você concorda? Você aceita isso aqui? Eu vou explicar mais para frente, mas você aceita que se uma força é conservativa, eu posso associar uma energia potencial, de modo que a variação da energia potencial é dada pelo trabalho, com um sinalzinho ali que é da conveniência da gente. Você aceita essa fórmula daqui? Aceito. Tá, maravilha. Depois ela vai ficar bem clara, mas no fundo é isso. Toda função cuja integral de linha aqui, ou toda força cujo trabalho independe do caminho e só depende dos pontos final e inicial, cara, eu posso definir uma função que me associa a cada ponto do espaço um valor e dizer que essa integral que só depende desses pontos extremos é a diferença dessa minha função nesses pontos extremos. Sempre que isso acontecer, eu posso definir essa função. E ela se chama energia potencial. E aí o que a gente faz é escolher um ponto padrão, que a gente escolhe da maneira mais conveniente possível, e arbitrar que no ponto padrão essa energia é zero. Se você quiser, você pode dizer que ela é 27 joules e carregar para toda a vida 27 joules em todas as suas contas. Mas não importa. O que vai importar é a variação de energia potencial. Então, beleza, você aceitou que para toda força conservativa eu posso definir uma função que a gente chama de energia potencial dessa maneira como eu escrevi. Agora, em vez de falar de diferenças, eu quero falar na energia potencial. Beleza, então escolhe um padrão, um ponto padrão, que em cada caso você vai escolher diferente e vai escolher para te ajudar, tá certo? Então, lá na mola, você escolhe o ponto padrão como o ponto onde a mola não está nem distendida nem comprimida. É mais conveniente para você. E aqui na gravitação, se você substituir e fizer essa conta, tá? Pega isso, bota aqui dentro, você vai encontrar que o U de R, ele só vai depender ali do módulo, vai ser, é só fazer essa conta, tá? Você pode fazer em casa, vai ser menos K sobre R mais K sobre R padrão. É isso que você encontra, tá? E aí você olha para cá e fala, pô, qual é o padrão que eu vou escolher? A gente escolhe o cara que sempre nos ajuda, que sempre torna as coisas mais simples. Então, olhando para essa expressão, qual o padrão que você escolheria? Qual o padrão aqui nessa expressão? Quem que você escolheria? Você escolheria 100 quilômetros? Você escolheria 1000 quilômetros? Quem que você escolheria aqui para facilitar a tua vida?
Eu escolheria igual R, né? Mas que R padrão você escolheria? O Eu R? escolheria igual o Rzinho, o outro Rzinho, que daí fica Não, zero. esse Rzinho é a tua variável. É aqui, ó. Esse Rzinho tá dizendo o seguinte, isso aqui é o seguinte, deixa eu puxar mais para cá. Ó. Entendi. Eu escolheria um R padrão muito alto, né, muito grande, que daí ele sumiria esse termo. Exatamente. Aqui é o centro de forças, aqui tem a força gravitacional. Puxa, desculpa, ela não ficou radial aqui. Aqui seria um ponto P genérico, R é a distância desse ponto P até a tua origem. A tua origem está aqui, tá certo? Você está buscando, você quer calcular o U como função desse Rzinho. Para qualquer ponto P, você quer saber quem é o U. Ele é menos K sobre a distância do ponto P até aqui, mais uma constante. Isso aqui é uma constante que vai te perseguir por todos os cálculos que você fizer. Mas você tem direito de escolher quem é o RP. E você já disse bem, quem que você vai escolher como RP? Infinito. Né? Infinito. Então, olha, você vai escolher como RP o infinito. Então, o padrão na energia potencial gravitacional é o infinito. E aí, quando você escreve que U, que você já escreveu em Física 1, ó, isso que eu vou escrever aqui, ó, U de R igual a menos aquele K, é que eu não quis gastar tempo escrevendo, mas ele é o Gzão, constante da gravitação universal, massa do Sol, por exemplo, a massa do Sol e o Mzinho, a massa dos planetas, enfim, depende do problema que você está tratando. Então, é como se fosse um problema da gravitação com uma massa muito grande aqui, que está fixa, então ela é tão grande que o movimento dela não é afetado, e a outra massinha aqui. Então, aqui, ó, você tem uma energia potencial que, inclusive, ela nunca é positiva, inclusive, tá bom? A energia potencial gravitacional versus R, ela nunca é positiva, mas isso não tem problema nenhum. O valor dela não importa. E no fundo, o que importa são as variações, o que importa é o menos gradiente disso, para saber para onde está a força, entendeu? E aqui você faz a mesma análise, você pode botar energia mecânica negativa, positiva, e aí você vai ver o que acontece com a partícula. Só que aqui é um pouquinho mais complicado, porque você está em 3 dimensões. E aí a partícula pode estar orbitando, se ela tiver momento angular diferente de zero, ela está orbitando e tudo mais. Mas é só para você não se grilar com os sinais aí. Agora, o fato dela ser negativa, e aqui é uma lei de potência, no fundo esse sinal está te dando a informação de que a força é atrativa, entendeu? Porque quando você calcular menos o gradiente disso que está aqui, menos o gradiente disso que está aqui, menos com menos dá mais, mas na hora do gradiente tem esse 1 sobre R, vai ter um DDR, vai ficar menos 1 sobre R2 com R chapéu. Então, esses sinais eles vão te indicar algumas coisas. Mas não se grilhe com valores de U. Isso tudo sai das suas definições. Tá? E esse exemplo que eu dei do menos A sobre X, esse exemplo daqui, ó, menos A sobre X, esse termo é exatamente um termo tipo Kepler, tá bem? E esse termo que parece aqui, mais um termo tipo centrífugo, né? Um cara que dá uma força para fora, ele vai ser super importante nos movimentos centrais, sob força central. Porque quando a gente tentar analisar um movimento só radial, vai aparecer um termo lá que é exatamente 1 sobre R2. Então, a gente vai acabar precisando desenhar uma energia potencial efetiva que vai ter essa cara vermelha que está aqui. Então, não foi à toa que eu dei esse exemplo, tá? Mas não tem problema nenhum ser negativo, positivo, porque, primeiro, o valor não importa. O que importa é a variação. E o valor, quando você escreve, você escolheu padrões, ponto padrão. Nesse exemplo aqui, o padrão é no infinito, né? Porque quando você bota x para infinito, U vai a zero. Então, aqui também, o padrão, nesse caso, está no infinito. E esses sinais vão ter significado físico aqui.
Por exemplo, o fato daqui ser menos significa que a força é atrativa, porque quando eu desenho essa função, menos A sobre X, eu vejo que a inclinação dela é positiva, então a força é negativa. O fato daqui ser positivo e ser uma lei de potência, assim, 1 sobre x2, me diz que a força é repulsiva, né? Quer dizer, repulsiva, é para a direita, positiva. E assim por diante. Tá? Mas não precisa se grilar com esses sinais, não. Beleza? Beleza, obrigado. Tá. Então, aqui eu vou correr bastante, porque eu quero pelo menos comentar. Então, eu vou só fazer mais um e vou pular para o que importa, que tem um comentário muito bacana. Em 5 minutos eu termino para não prejudicar ninguém, de qualquer maneira está sendo gravado. Esse U que está aqui, tem outros exemplos, né? Então, um outro exemplo é esse daqui. E aí vocês vão brincar com esses exemplos todos. E, no fundo, esse exemplo não é complicado, porque para x bem pequenininho, é como se a exponencial fosse exponencial de 0. Então, é como se eu tivesse uma parábolazinha aqui, ó. Mas a gente sabe que depois quem ganha é exponencial. Exponencial ganha de potência. E essa é uma função par. Isso, então, tem que ir a 0. Então, não é difícil perceber que essa energia potencial é uma coisa desse tipo aqui. E aí vocês podem brincar com várias energias. Você pode dar uma energia mecânica aqui, pode dar uma energia mecânica aqui, e vocês podem tentar resolver várias perguntas sobre onde se passa o movimento e tudo mais. Por exemplo, com essa energia mecânica E1, vocês podem ter um movimento entre esses dois pontos aqui, ou podem ter um movimento à direita desse ponto ou à esquerda desse ponto. Porque os movimentos só existem quando a energia potencial é menor ou igual à energia mecânica. Se ela for colocada aqui dentro desse x1 e x2, entre x1 e x2, aí ela permanece aqui para sempre. Se ela for colocada aqui para fora do x3, ela vai embora lá para o infinito. E para a esquerda do x4, mesmo que ela incida da esquerda para a direita, ela vai bater, chegar no ponto de retorno x4 e voltar. Se ela for colocada entre x1 e x2, ela vai ficar oscilando aí para sempre. Isso classicamente. Quanticamente, mesmo para um potencial desse tipo, como essa barreira de potencial que tem aqui, que não poderia ser vencida classicamente, quanticamente vai poder ser vencida. Ou seja, uma partícula, sob a ação de um potencial desse tipo em mecânica quântica, mesmo que ela tenha uma energia menor do que o alto da barreira, ela pode aparecer aqui fora. Como classicamente ela não poderia, ela teria que cavar um túnel aqui para poder tunelar. A gente diz que isso é o efeito túnel. Vocês vão aprender, ou já aprenderam em mecânica quântica, na física básica, física 4, que existe uma probabilidade de uma partícula que está nesse poço de potencial e que tem uma barreira a ser vencida. Se essa barreira for pequena, existe uma probabilidade delas aparecerem aqui fora. Isso acontece, por exemplo, em núcleos pesados. As partículas alfa têm núcleos pesados que emitem partícula alfa. Partícula alfa é 2 prótons e 2 nêutrons, é o núcleo do hélio. Então, numa modelagem simples, você pode dizer que essas partículas alfa estão sofrendo a ação de uma energia potencial que tem mais ou menos essa cara. Só que elas têm uma energia menor do que a barreira. No entanto, os núcleos pesados emitem partículas alfa. Como? Porque tem o efeito de tunelamento, que é um efeito quântico. Bom, não vou falar mais sobre isso e vou pular o exemplo. O exercício 6 é do mesmo tipo, só muda a função. O exemplo 7 também é mesmo tipo, só muda a função. E aí eu vou para o exemplo 8, que é a última coisa que eu vou falar hoje, e é obrigatório, então não vou entrar em detalhe, mas eu queria só fazer o seguinte: você tem aqui uma partícula que está presa em duas molas. O meu desenho não vai ficar muito legal, mas você tem aqui uma mola
e a partícula está presa por duas molas idênticas. Então, aqui é a massa da partícula, aqui é x, ela é obrigada a se mover no x, tá bem? Essa distância daqui é A, e essa distância também é A. E as molas são idênticas, então aqui tem K e K. Então, olha só que coisa interessantíssima. Isso aqui é um probleminha que tem vários comentários para fazer, eu vou voltar nele em outras aulas, mas imagine as seguintes situações. Quando o A é maior do que o tamanho natural da mola, como que vocês acham que é a cara do potencial? Aí vocês vêm aqui e vão fazer o seguinte. Vocês têm esse cara daqui, era para eu ter desenhado com uma setinha, e vocês têm esse cara daqui, desculpe, tá? E aí vocês têm o seguinte, como é que é o potencial quando o A é maior do que o L0? Quando o A é maior do que o L0, quando a partícula está na origem, como esse A é maior do que o tamanho normal, a mola está distendida ou comprimida? Se o A for maior do que o L0, a mola está distendida ou comprimida? Laura, está na área aí? Oi, vai ser distendida. E se ela está distendida, quando eu puxo para cá, ela vai se distender mais, concorda? Sim. Por mais que ela se distenda, né, pouquinho no início, né, porque está meio perpendicular aqui, mas ela vai se distender mais. Então, vai ser um poço de potencial, porque é uma força restauradora. É claro que tem que pegar, e aí é o exercício, a força da mola, projetar, e vai ter a força em X resultante. Vocês vão fazer isso no exercício. Mas, tomando o zero como o zero da energia potencial, vai ser um gráfico assim, vocês concordam? Está mal feito aqui, né? Mas não vou corrigir agora não, tá bem? Esse cara seria o U de X. Aqui seria uma posição de equilíbrio, porque não tem força nenhuma, mas quando eu puxo para a direita, tende a voltar, quando eu puxo para a esquerda, tende a voltar. Agora, olha que coisa interessante, gente, e a última coisa que eu vou falar. O que acontece no caso, em que A é menor, agora eu estou com A, é menor do que L0. Nesse caso, quando a partícula está em zero, é um ponto de equilíbrio, porque as forças se equilibram, mas a mola está distendida ou comprimida, Laura? Agora o A é menor do que o tamanho natural dela. Comprimida. Eu tenho que desenhar ainda, mas comprimida, né, a princípio. Ela está comprimida, porque se o A é pequenininho, a mola está super comprimida para caber aqui nesse A. Sim, né? sim. Então a massa está aqui. Então está super comprimida. A outra também está super comprimida aqui. E aí, quando você afastar um pouquinho, ela ainda vai estar comprimida. Vamos supor que estivesse bastante comprimida, tá bem? Então, ela ainda está bem comprimida. Então, para onde está a força nesse caso aqui? Para a direita, né? Está empurrando. Ainda está empurrando. Olha que bacana. E a mesma coisa para lá. Chega um momento que a mola fica no seu tamanho o quê? Normal. E aí, a partir desse ponto, quando a partícula está aqui, aí a mola está distendida ou comprimida? Vai estar distendida. Então, aí o X de equilíbrio vai ser transladado, né? Tipo... Exatamente. Então, só que o que acontece agora, olha que coisa interessantíssima. Como aqui está comprimido, é exatamente um oscilador ao contrário, né? É um ponto de equilíbrio, mas ele faz assim. Depois, vai fazer assim. Então, o que acontece é que no x igual a zero é equilíbrio porque a resultante é nula. Quando você afasta para a direita um pouquinho, a força foi para a direita. O Fx aqui, ele é para a direita, ele é positivo. Então, a inclinação aqui tem que estar negativa.
E a mesma coisa do lado de cá. Quando você empurra para a esquerda um pouquinho, a força é para empurrar mais ainda. Então, a inclinação tem que estar positiva para a força estar negativa. Então, é uma barreira, não é um fundo do poço, é o alto de um morro. Tá? Depois chega algum momento que a força tem que ser zero, que é aqui, ó. É quando o tamanho da mola ficou no seu tamanho natural. Nesse caso, né, não tem força elástica para puxar nem para empurrar. Então, você vai ter ponto de equilíbrio em algum lugar, que vocês podem calcular. Depois desse ponto, as inclinações têm que estar negativas. Né? Ou seja, a partir desse ponto de equilíbrio, a inclinação é positiva porque a força é negativa, que a mola começou a ficar distendida. Mesma coisa aqui também. Você pega esse cara daqui, inclinação negativa, então a força é positiva. Então, olha que coisa interessante. Se você for mexendo nessa distância que está aqui, desculpe aqui, se você for mexendo nessa distância continuamente, está bem distendida, você está com esse potencial, daqui, ó. Quando ela está muito distendida, você está com esse potencial. Aí você vai aproximando, diminuindo o A, até que o A fique igual ao L0. A partir daí, você troca o ponto de equilíbrio estável da origem por um equilíbrio instável e começam a aparecer equilíbrios estáveis afastados. Esse cara daqui vira instável e esses outros dois caras aqui viram estáveis. Então, esse cara daqui é estável e esse cara daqui também é estável. Isso que está aí, gente, parece uma bobeirinha, mas tem estudos de cosmologia sobre transições de fase do universo, à medida que ele foi esfriando e tudo mais, que certos potenciais que aparecem aí para descrever certos campos da cosmologia e tudo mais, passam por transições de fase desse tipo, em que você tem o seu ponto de equilíbrio estável, que lá no caso vai ser o vácuo que o universo se encontra e tudo mais, e aí, quando sofre essa transição de fase porque esfriou, aquele cara que era um ponto de mínimo, que era um ponto de equilíbrio estável, ele vira um ponto de equilíbrio, que era estável, ele vira um ponto de equilíbrio instável, e você passa a ter ponto de equilíbrio estável em outro lugar. Isso que está aqui aparece em várias teorias modernas. Não essa coisinha mecânica, mas esse probleminha mecânico simula um comportamento que aparece em teorias muito modernas e importantes para descrever várias transições de fase. No nosso caso, o que seria o análogo da transição de fase seria o fato de um ponto de equilíbrio na origem que era estável, ele passou a ser instável. E os pontos de equilíbrio estáveis estão fora da origem. Inclusive, saber se o ponto de equilíbrio estável, se ele é zero, se o XE é igual a zero, ou se o XE é diferente de zero, isso que está aqui é que vai te dizer a fase do problema, em que fase você está. Se está na fase que tem esse potencial ou esse. Mas isso que eu falei agora foi um pouco uma viagem total. Isso é só para dizer que esse problema, que é o problema número 8, ele é um problema muito legal, ele é obrigatório. Façam esse problema, por favor, e venham discutir. E tem um comentário muito legal também nesse problema, é que para pequenas oscilações, no caso em que o A, para pequenas oscilações com A igual a L0, a força, que é uma força restauradora, ela não é uma constante vezes x, como vocês esperariam, porque seria tipo mola. Ela vai ser uma constante vezes x3. Olha que coisa interessante. É um problema simples, envolvendo molas que satisfazem lei de Hooke, que, no entanto, para pequenas oscilações,
vocês sempre acham, todo mundo sempre acha que pequenas oscilações dá oscilação harmônica. Esse é um exemplo em que a oscilação não é harmônica, porque a força restauradora não é linear. Então, é uma coisa muito bacana desse exemplo. É um dos pouquíssimos exemplos que eu tenho em mente de que a derivada segunda do potencial, naquele ponto, para esse caso de A igual a L0, ela é zero, ou seja, o teu poço não é aproximado por uma parábola, quando A igual a L0. Ele é aproximado por uma função tipo x4. E isso faz com que a força restauradora seja menos K vezes uma constante vezes x3. Então, isso é mais uma peculiaridade desse probleminha. Deixa eu salvar tudo isso, que eu posso também mandar o PDF, e eu vou interromper a gravação, tá bem, gente? Como é que eu faço aqui para interromper a gravação, para não ficar gigante? Então é isso aí, gente. Até a próxima, interromper a gravação.